Graça e paz. Meu nome é Túlio, aqui minha esposa Juliana, nosso filho o Lucas. E hoje nós vamos testemunhar tudo aquilo que ocorreu na vida do Lucas e tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele. E a Juliana, minha esposa, vai falar um pouquinho, contar essa história das maravilhas que Deus tem feito na nossa família. Graça e paz. Então, nós viemos aqui dar o testemunho do Lucas, né, de tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele. E a gente tem um filho já, o Pedro. O Pedro está com 8 anos, o Lucas está com 2. E a minha gestação foi super tranquila, não tive problema nenhum, a gestação do Lucas. Só que quando eu estava uma semana mais ou menos antes do Lucas nascer, eu comecei a sentir uma angústia, um medo. Eu não sei, acho que Deus estava me preparando assim para algo que iria acontecer, né? E nós marcamos o parto do Lucas para o dia 27 de fevereiro, era uma terça-feira. No domingo anterior à data do parto, como de costume, né? A gente ia vir para a igreja, eu ia pedir para o pastor orar, né? Pelo parto, pela minha vida, pela vida do Lucas. E no momento do ofertório, o Túlio foi trazer a oferta, né, na frente, e o pastor falou para ele que queria falar comigo no final do culto. E ali naquele momento eu já sentia a presença de Deus, ali eu já comecei a chorar, porque eu já sentia que alguma coisa Deus estava mostrando para ele, para o pastor, e ele estava me preparando já há alguns dias. Então, quando acabou o culto, eu vim falar com o pastor Ricardo, e ele falou que ele tinha tido um sonho, que ele tinha sonhado, e no sonho ele estaria auxiliando o parto do Lucas. E ali eu chorei muito, ele orou, eu fui para casa, na certeza assim de que alguma coisa iria acontecer, mas que Deus estava me preparando para algo. E quando o Lucas nasceu no dia 27, ele nasceu com o lábio leporino, que é a fenda no lábio e no palato. E foi assim, foi um choque pra gente, a gente não esperava, nos ultrassons não deu pra ver. E eu lembro assim muito, muito bem da médica, assim, a hora que o Lucas nasceu, eu ouvi ela falando assim: "Vocês não viram no ultrassom?", né? Ela perguntando pro outro médico. E ela não deixou a gente ver ele naquele momento que ele nasceu. Ela levou ele para outra sala. E ali passou 1000 coisas na minha cabeça, porque eu não sabia o que era. Aí ela veio depois de alguns minutos e ela falou: "Olha, seu filho nasceu com lábio leporino e com a fenda no palato, né?" Eu sabia já o que era, porque eu conheci uma menina que tinha, né, que era cliente lá da loja. Mas aquilo assim me doeu muito por dentro, porque a gente não espera, né? A gente quer que seja tudo perfeito, né? E aí ela veio, trouxe ele pra gente ver. E assim, aquele momento que era para ser só de alegria por alguns minutos para mim, foi de tristeza. Eu não posso negar, mas foi. Eu não queria que tivesse sido daquela forma. Mas assim, eu amei ele do primeiro minuto que eu vi. A gente ama ele de paixão, ele é luz nas nossas vidas. Mas assim, foi um choque. Foi assim, para mim aceitar assim, foi uns 2 meses mesmo assim para mim aceitar ele daquele jeito, que ele tinha vindo. Passar por cirurgias, a gente sabia que não ia ser uma trajetória fácil, né? A gente quer que tudo seja perfeito. E, infelizmente, não foi dessa forma. E eu questionei muito Deus. A princípio, eu me culpava, né? No começo, eu achei que era culpa minha, que eu tinha feito alguma coisa. Mas depois, Deus foi trabalhando na minha vida e eu entendi que Ele veio para nos ensinar algo. Ele veio para trazer mais amor para nossas vidas. No momento que o Lucas nasceu, é claro que nós ficamos preocupados. É óbvio que todos querem que os filhos nascem humanamente de uma forma normal, aos olhos dos homens normal. Aos nossos olhos talvez ele não fosse normal, embora o problema dele não era um problema grave, mas aos olhos de Deus ele é perfeito, ele nasceu perfeito. Aí no caso, em nenhum momento eu perguntei para Deus por quê, ou porque jamais. Eu acho que
assim como nós recebemos o Lucas da forma que ele veio, aceitamos e o amamos do mesmo modo, como se ele fosse normal, como qualquer outra criança. Jamais eu culpei a Deus, eu perguntei para Deus por quê ou por que eu, porque eu entendo que muitas vidas, muitas famílias têm problemas piores que os nossos. Tem crianças com síndromes piores que o nosso filho. E Deus, ele é maravilhoso, realmente não há nada nada maior do que o amor de Deus. Se nós olharmos para as nossas vidas, olharmos para as vidas das outras pessoas que estão ao nosso redor, nós vemos pessoas que têm muitos problemas piores que os nossos. E Deus, a gente entende, eu entendo desta forma, que esse mundo não é somente aquilo que Deus tem preparado para nós. O Lucas, ele foi um presente que Deus nos deu para nós aprendermos e entendermos que Deus, ele nos ama, acima de tudo ele nos ama. E ele demonstra esse amor e dando o maior exemplo através dele entregar seu próprio filho por amor às nossas vidas. Então não há mais nada que nós possamos pedir para Deus fazer depois dele ter feito esse algo tão grandioso, que foi entregar seu filho Jesus por amor às nossas vidas. É claro que se a gente pudesse escolheríamos uma criança perfeita, sem problema, para não nos dar problema ou preocupações. Tivemos que no começo já nos dirigir a São Paulo, era uma viagem mensal, alguns meses, fomos até 2 vezes ao mês para São Paulo, então não foi fácil, mas graças a Deus, desde o princípio ele foi operando, ele foi nos dando um caminho, ele nos colocou num hospital maravilhoso, um cirurgião, entregou na nossa mão um cirurgião extremamente capacitado, que trabalha nos melhores hospitais do país. Então Deus foi sempre nos guiando. Passados uns 2 meses, né, nós começamos a ir para São Paulo, como o Túlio falou, no tratamento dele do lábio, né, do lábio leporino. E quando ele estava com uns de 3 para 4 meses, numa consulta de rotina, veio um diagnóstico que nos preocupou mais, né? Era algo mais sério. Era uma possível hidrocefalia, que ele tinha o perímetro cefálico da cabecinha aumentado. E aí a gente começou, além, né, dos cirurgiões em São Paulo, a gente começou também em busca de neurologista, né, de exames, de tomografia. E foi diagnosticado que ele tinha estreitamento de ventrículo, né? Que é o acúmulo de líquido na cabeça, que causa esse aumento, que é chamado da hidrocefalia. Ali foi assim um choque muito grande para mim. Eu estava assim saindo de um diagnóstico que foi quando ele nasceu. Eu estava acostumando, eu já estava assim super bem, já tinha aceitado, entendia que aquilo lá era só uma estética, que ele ia fazer a cirurgia do lábio e ia ficar tudo perfeito, que não iria prejudicar ele no desenvolvimento dele. E então veio esse diagnóstico, né, que nos preocupou muito mais. Foi assim muito preocupante mesmo. E a gente começou a passar ele com neurologistas e acompanhava o perímetro cefálico. Foi, acho que praticamente uns 10 meses, acho, né? Ele tinha 4 meses. Foi até 1 ano e 4 meses de acompanhamento com o neurologista. Foi quando foi proposto para nós uma cirurgia chamada terceiro ventriculostomia. Essa cirurgia iria acontecer, ele tinha 1 ano e 5 meses. É um procedimento menos invasivo do que colocar a válvula, e no caso dele poderia dar certo, né? Não precisaria colocar a válvula no caso, né? E ele já tinha passado pela primeira cirurgia dele, que foi a do lábio. Ele fez a cirurgia do lábio com 6 meses. Então essa seria a segunda cirurgia dele, né? Seria a do terceiro ventriculostomia.
Essa cirurgia foi feita em Piracicaba, com um médico neurocirurgião de lá. Ele, assim, o Lucas é muito forte, ele é guerreiro, ele sempre sorrindo. Ele estava no hospital, ele sai do centro cirúrgico sorrindo. E dá a impressão, assim, que Deus tira toda a dor dele. Dá a impressão que ele não sente a dor nenhuma ele sente. E aí ele fez essa cirurgia em agosto do ano passado. Ele fez a cirurgia da terceira ventriculostomia. Essa cirurgia foi feita em agosto. Ele tinha 1 ano e 4 meses. A cirurgia em si correu tudo bem. Ele teve alta. Não foi fácil ficar, nós ficamos em Piracicaba e eu fiquei lá sozinha com ele, porque como não era aqui na nossa cidade, então não tinha muita visita, né? Então é uma coisa desgastante, só eu e ele lá no hospital. A gente teve alta no domingo, na hora do almoço mais ou menos, a gente veio para casa. Era um domingo de Dia dos Pais. À tarde, quando foi umas 6 horas mais ou menos, eu percebi que a cabecinha dele estava bem molhada. E ele estava com esparadrapo ainda, mas estava muito molhada. E eu mandei mensagem para a pediatra dele e comentei, né, que poderia ser. E naquele momento ela falou, volta para o hospital, porque está vazando o líquor da cabeça e não pode vazar. Corre risco até de ele pegar uma meningite. Ali, nossa, a gente saiu sem pegar nada, assim, fomos correndo para Piracicaba. Fizemos a internação dele de novo no domingo à noite. Aí na segunda-feira, à tarde, na hora do almoço mais ou menos, tiveram que refazer os pontos, porque tinha aberto o ponto, por isso estava vazando. E ali nós ficamos no hospital mais 2 dias, ficamos até terça-feira. E o Lucas, assim, sempre sorrindo. As enfermeiras, os médicos, assim, ficam encantados com ele. Falam, né, como que pode? A gente está dando anestesia local e ele está sorrindo, né? Ele é muito forte, ele é muito guerreiro mesmo. E depois da cirurgia correu tudo bem, depois desse transtorno, a gente veio para casa, tudo, ele ficou bem, graças a Deus. No mês seguinte, em setembro, menos de um mês, né, de cirurgia, estava marcada a cirurgia dele do palato, lá em São Paulo. E vamos nós de novo para a terceira cirurgia, né? Fomos para São Paulo. Essa cirurgia foi um pouco mais complicada, assim. Ele saiu do centro cirúrgico, eu estava ali com ele. A saturação dele caiu muito, porque ele não conseguia respirar. Porque sangrava muito a garganta, né? E como dá muito anestesia local, ele não conseguia respirar e engolir aquele sangue, né? Foi, assim, um nervoso muito grande que eu passei ali naquele pós-cirúrgico do Lucas. E aí foram 30 dias de dieta líquida. Era uma coisa mais complicada, assim, pra gente cuidar. Mas graças a Deus, Deus mais uma vez se fez presente na vida do Lucas. E ele se recuperou super bem dessa terceira cirurgia. Ele estava indo muito bem mesmo, assim, na trajetória dele, né, no desenvolvimento dele. A cirurgia do palato ocorreu tudo bem. Porém, o pós-cirúrgico é meio complicado, ele perde muito sangue, a criança acaba engolindo muito sangue. Nós saímos de São Paulo, no mesmo dia retornamos para Rio Claro. Quando à noite também ele não estava conseguindo respirar bem, a gente foi para o pronto atendimento, onde aplicaram nele medicamento para que ele pudesse, adrenalina, para que ele pudesse respirar melhor. Mas graças a Deus ele se recuperou. É uma cirurgia, o pós-cirúrgico é meio complicado, é uma dieta líquida, porque pode haver o rompimento dos pontos e ter que ser refeita a cirurgia. Mas graças a Deus foi muito bem, cicatrizou a cirurgia dele, ficou um pontinho um pouco aberto, mas graças a Deus o resultado final foi satisfatório. Isso foi em setembro. E após essa cirurgia em setembro, era a terceira cirurgia já que ele tinha passado. Em janeiro, ele, por algum motivo, ele caiu,
ocorreu que ele acabou tendo um hematoma na cabeça em janeiro. E nós corremos para o hospital, onde lá foi feito exame, ele estava com anemia. Voltamos para a nossa casa, a médica falou, precisa tratar anemia, e retornamos para a nossa casa. Isso foi num domingo. Após esse domingo, a gente retornou novamente na segunda-feira no hospital, encontramos uma outra pediatra. Ele já estava num quadro pior, não estava conseguindo movimentar o lado esquerdo do corpo dele, onde foi feito, a pediatra nos segurou lá, segurou ele no hospital, foi feita uma tomografia, foi diagnosticado com um hematoma na cabeça. Isso na segunda-feira, após nosso retorno. Aí ele ficou internado até que saísse o laudo da tomografia, e novamente ele foi submetido a uma nova cirurgia para drenar o sangue que estava na cabeça dele. Por algum motivo ele caiu e foi gerado esse hematoma. E a Juliana vai falar mais a respeito dessa cirurgia, a quarta cirurgia dele. E ela vai explicar melhor o procedimento, como que foi, nossa preocupação, tudo aquilo que novamente ele passou a sofrer. Esse momento, assim, eu acho que foi um dos piores momentos que a gente passou, porque ele estava, assim, totalmente desfalecido, ele não tinha cor no lábio dele, e nós, assim, nem sabíamos do perigo, assim, que poderia ele ter uma queda. O médico falou que às vezes nem bateu a cabeça, às vezes um tranco que ele deu mais forte pode ter gerado esse hematoma, né? Ele começou a ter muita sonolência. Depois da sonolência foi o vômito, que ele começou a vomitar. Ele não queria comer. E na segunda-feira, como o Túlio falou, ele começou a perder os movimentos do braço esquerdo. Foi quando a gente ficou um pouco mais preocupado e retornamos para o hospital, onde foi feito o procedimento da tomografia. Nós ficamos internados, né, de segunda para terça. Na terça foi feita essa tomografia e foi diagnosticado o hematoma. Até então, nós não sabíamos que era o hematoma, porque eu estava lá com ele no quarto, e só vieram me informar que estavam preparando o centro cirúrgico, que ele ia ter que passar por uma cirurgia de emergência, mas eu não sabia o que era, eu não sabia que era esse hematoma, né? Aí eu liguei para o Túlio, ele estava trabalhando, ele correu para o hospital. Quando foi 4 horas, nós descemos para o centro cirúrgico, aí que nós ficamos sabendo que era um hematoma. O médico falou que era um hematoma grande e precisava ser drenado naquele momento, porque ele poderia até morrer. Ali, assim, nós clamamos a Deus, pedimos mais um milagre de Deus na vida dele. Foi rápido, acho que foi uns 40 minutos o procedimento, mas ele saiu de lá direto para a UTI. Precisou fazer transfusão de sangue também, porque a hemoglobina dele estava muito baixa, devido à perda de sangue que ele estava tendo. E nós ficamos ali 9 dias internados. Ele ficou 4 dias na UTI, mais 5 dias no quarto. E assim, ali eu vi Deus agindo na vida dele mais uma vez, assim. Eu vejo assim que o Lucas, ele veio para nos fortalecer a nossa fé, sabe? Não é fácil tudo que ele passou, tudo que a gente tem passado. Esses 2 anos dele de 4 cirurgias, né? Uma neuropediatra que eu levei ele, ela falou assim: mãe, cada anestesia geral é como se fosse um coma induzido, né? É como que se parasse por ali, por alguns momentos, o cérebro dele. E ele, no período de desenvolvimento, isso prejudica muito, atrapalha muito ele, né? E essa questão do desenvolvimento do Lucas é uma coisa assim que sempre pegou muito em mim, sabe? Eu sempre comparei muito o Lucas nem é com outras crianças, com o próprio meu outro filho, Pedro. Eu pegava às vezes foto do Pedro de 3, 4 meses, quando o Lucas tinha 3, 4 meses. O Lucas, imagina, o Lucas não sentava, o Lucas foi rolar com 10 meses, ele foi sentar com 11 meses, ele foi sair do rolar para o sentar com quase 1 ano. E isso, assim, me machucava um pouco, sabe? Porque eu via as outras crianças, até mais nova do que ele, já andando.
E ele ali praticamente só sentava. E antes dele ter esse hematoma de janeiro, ele já estava dando uns passinhos assim, querendo começar a dar uns passos. E esse hematoma de janeiro regrediu um pouco o desenvolvimento do Lucas. E ele voltou um pouco para trás, né? Ele começou a ficar meio mole de novo. O peso da cabeça dele sempre atrapalhou um pouco também ele de engatinhar, ele de andar. Ele não sustentava, né, o peso da cabeça dele devido à hidrocefalia. E agora, como ele já está maior, já tá mais firme, então ele consegue sustentar mais o peso da cabeça. Agora ele engatinha, ele está querendo começar a dar uns passinhos novamente. Mas assim, não é fácil, sabe? As pessoas às vezes veem a gente assim, se faz forte às vezes na frente das pessoas, mas assim, eu chorei muito sozinha, olhando assim para ele, vendo outras crianças no desenvolvimento normal, né? E ele não. Mas eu creio que Deus tem o melhor para a vida do Lucas e que logo ele vai estar correndo, falando, né? E para finalizar assim, agora em maio, ele caiu novamente e bateu a cabeça. E eu fiquei um pouco preocupada com esse tombo, porque foi um tombo um pouco mais forte. E resolvemos fazer uma tomografia no comecinho de maio. E infelizmente deu um outro hematoma na cabeça dele, né? O médico falou, tá com um mínimo hematoma. Ele mandou mensagem pra gente já ir para Piracicaba preparado para uma internação do Lucas. E ali, assim, eu pedi muito para Deus, sabe, que fosse ser feito o melhor para o Lucas. E nós chegamos lá na consulta no outro dia de manhã e ele nos deu duas opções. Ele falou assim, olha, ou a gente já parte para o centro cirúrgico para drenar esse hematoma, ou a gente aguarda 7 dias e refaz a tomografia. Esse hematoma ele tem 50% de chance de aumentar, como de diminuir. E nós optamos ali naquele momento em não internar ele e não fazer a cirurgia. Né? A gente creu que esse hematoma iria diminuir e que ele não precisaria passar pela 5ª cirurgia. 3ª na cabeça, né? E a gente veio embora e foi assim uma semana de angústia até a próxima tomografia. Orando e pedindo muito para Deus para que esse hematoma tivesse diminuído. A gente fez a tomografia com 7 dias e graças a Deus ele tinha diminuído o hematoma. Não tinha diminuído muito, mas tinha. Mandamos para o médico, né, o exame, a tomografia. Ele falou que tinha diminuído e pediu para a gente refazer com 15 dias. Após esses 15 dias a gente refez a tomografia e tinha absorvido 85% do hematoma, né? Graças a Deus ele não precisou passar por outro procedimento. Ele está super bem, ele está se desenvolvendo bem, ele faz sessões de fisioterapia semanalmente. O que a gente pode fazer assim para estimular ele, a gente faz. E eu creio assim que o Lucas ele nos ensinou e ainda tem muito a nos ensinar. Ele é guerreiro, ele é muito forte, ele tem força de vontade. E ele assim, ele é luz nas nossas vidas, né? Ele é uma bênção. Algo assim que me marcou muito também durante todas essas cirurgias do Lucas foi assim o apoio que a gente teve de muitas pessoas, sabe? Não só aqui da nossa igreja, mas de outras igrejas também. Pessoas que a gente conhece, amigos nossos, sempre orando pelo Lucas, sempre mandando mensagem, perguntando. E assim, esse último episódio do hematoma que ele teve agora em maio, que eu fiquei muito angustiada, eu lembro assim de uma palavra que ela é pastora, né? Ela é mãe de uma amiga minha. Ela falou assim, Ju, isso que está acontecendo é para a vida, não é para a morte do Lucas. Deus manda te falar que isso é para a vida, é para testemunho da vida do Lucas e testemunho daquilo que Deus está fazendo e vai fazer na vida dele. Então você fica em paz e você aquieta o seu coração, porque isso que ele está passando não é para a morte, é para a vida. E assim, eu ouvi isso não só dela, eu ouvi de outras pessoas também, em outras cirurgias que o Lucas precisou passar. Então assim, eu vejo assim
o amor de Deus nas nossas vidas, na vida do Lucas, o apoio assim que a gente teve dos nossos familiares, dos nossos pastores, dos nossos amigos, sempre orando por ele, sempre orando por nós. E assim, não é fácil a nossa trajetória. Como o Túlio disse no início, a gente ia para São Paulo às vezes 2 vezes por semana. Depois com um problema neurológico, então a gente tinha também a corrida assim com neurologistas, tomografias. O Lucas já fez inúmeras tomografias, a gente sabe que isso não é bom, é muita radiação, mas a gente crê assim que Deus está guardando ele e que ele vai dar grandes testemunhos ainda da vida dele. E assim, você pode estar passando por algo semelhante ao que a gente está passando, questionando a Deus, né, como eu questionei. Eu quero te dizer que Deus, tudo que Ele faz é para um propósito na nossa vida. Né? Deus, tudo aquilo que Ele permite que a gente passa é para a gente crescer na fé, né? Crescer no entendimento. Não é assim, Deus está fazendo isso porque, nossa, Ele quer que a gente sofre. Não, não é. Ele quer nos ensinar e Ele quer nos dar mais amor. Como eu já falei, o Lucas, ele é uma bênção. Ele é assim, por onde ele passa, todo mundo fala que ele é menino sorridente. Ele, assim, transmite uma luz, assim, que irradia, assim. E eu sei que Deus tem algo grande na vida dele. E que tudo isso que aconteceu com o Lucas é pra gente também, pra gente crescer. É pra gente levar alguma coisa, né? Crescer em algum ponto da nossa fé. Uma coisa assim que eu sempre falo é que Deus, ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E nós, assim como você também foi escolhida para algo que está acontecendo na sua vida, para algo que você está passando, né? Eu não sei, pode ser algo referente à saúde, como não, mas assim, Deus, ele sabe de todas as coisas e com certeza Ele tem o melhor para nossas vidas e Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Deus, muitas vezes ele nos dá a oportunidade de nós crescermos, de nós entendermos que, acima de tudo, Ele nos ama, independente da situação, independente daquilo que nós estamos passando. Deus, Ele é poderoso para transformar, né, para tirar aquela pessoa daquela situação que aos olhos humanos é impossível e trazer o possível, para que ela um dia possa olhar para trás e ver como Deus, Ele é maravilhoso, né? Como aquela situação que aos olhos de todos já não tinha mais solução. Pode ser algo grande, pode ser algo pequeno, mas no particular de cada um, muitas vezes aquilo que é grande para aquela pessoa, para outra vai ser pequeno, mas para Deus não há grande, não há pequeno, não há nada que Ele não possa resolver, nada, absolutamente nada, né? E a mensagem que a gente deixa para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, seja o mesmo problemas do Lucas, a gente vê até no grupo que a Juliana está de WhatsApp, de mães com lábio leporino, mães que não aceitavam, que perguntavam para Deus por quê, porque eu acho que a gente vê depois, lá na frente, que fez a cirurgia, que as crianças estão normais, e elas, né, as mães realmente elas não queriam ter outro filho diferente, né? Jamais elas vão querer trocar o filho por um filho normal, esteticamente normal, aos olhos dos homens normal, né? Deus faz com que o amor, né, que está dentro de nós venha crescer cada vez mais e mais amor pelo filho, mais amor por Deus, e nós só temos a agradecer pela essa criança maravilhosa que Deus colocou em nossas vidas. Ele trouxe muita alegria através do seu sorriso, da sua força de vontade, para nós, para nossos conhecidos, para nossa família.
Ele só nos deu alegria como tem dado até o dia de hoje. É claro que a gente tem uma preocupação a mais com ele, tem, né, um probleminha que não pode cair, não pode bater a cabeça, mas nós sabemos e nós cremos que Deus está no comando de tudo nas nossas vidas. Então, a mensagem que nós deixamos é para que você que está com problema, para você não desistir, confiar em Deus, ser fiel a Deus, né, entender que se Deus colocou essa pedra no seu caminho é para você poder tirar a pedra da frente, poder carregar a pedra, né, e olhar e ver o que Deus está te ajudando, e Ele vai realmente fazer um milagre na sua vida. E assim, agora o Lucas está super bem, graças a Deus. Ele está voltando, né, no desenvolvimento dele, está começando a dar os passinhos novamente. E a gente está na nossa correria de sempre, a gente não para. Está sempre estimulando ele, né, nas sessões que ele faz de fisioterapia. E ele tá assim, ó, super esperto. Quer sair andando, quer sair correndo. Mas a gente tem medo dele cair, bater a cabeça. Mas Deus está no controle, assim, Deus está guardando a vida dele. E daqui a pouco ele vai estar correndo aqui na igreja.